Oi, oi, gente! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês a fazer esses bolos de pote. Então vamos lá para a receita? Na batedeira você vai colocar 6 ovos inteiros, como eu tô mostrando aí, e vai colocar também uma xícara de chá de açúcar. Essa massa que eu vou ensinar para vocês é a massa pão de ló, tá? É a massa que eu uso para os meus bolos de pote. Se você já faz um outro tipo de massa, pode usar a que você está acostumada. Mas tô passando a receitinha aí da minha massa pão de ló. Você colocou os ovos e o açúcar na batedeira, agora você vai levar para bater por 10 minutos, tá? Para ele poder dobrar de tamanho. Essa é uma receita inteira. Se você quiser fazer meia receita, você diminui a quantidade dos ingredientes. Eu tô fazendo uma receita inteira, por isso estou utilizando 6 ovos e uma xícara de chá de açúcar. Depois você pega, enquanto sua batedeira está trabalhando, você vai pegar uma vasilha e você vai colocar 2 xícaras de chá de farinha de trigo sem fermento. Esse meu copo de medidas aí é um copo cheio desse, 2 xícaras de chá, equivalente a 500 ml, tá? Você coloca aí 2 xícaras de chá nesse recipiente de farinha de trigo sem fermento, tá, gente? Porque o fermento vamos colocar depois. E depois aí nessa misturinha, você vai colocar 2 colheres de sopa de amido de milho, tá? Por que eu utilizo amido de milho? Eu gosto de usar na massa branca para dar mais leveza, a massa ficar mais fofinha. Dá uma diferença sim, viu? Aí você mistura bem, né, a farinha com o amido de milho e reserva, né, pra gente poder misturar aí com os ovos e o açúcar já já. E também você deixa separadinho aí uma xícara de chá de leite integral, tá? Leite em temperatura ambiente. Os ovos têm que estar em temperatura ambiente, o leite em temperatura ambiente também, tá bom? É muito importante fazer a massa de bolo, qualquer massa de bolo, com os ingredientes em temperatura ambiente, tá bom? Você deixa reservado aí também uma xícara de chá de leite integral, que já já vamos misturar tudo aí nessa misturinha de ovos com o açúcar. Depois de 10 minutos, é tão bom se fosse rápido assim na vida real, né, gente? Olha que bonito que fica. Ele dobra o volume e fica esse creme bem bonito, bem branquinho. E agora nós vamos intercalar a farinha com o leite e vamos passar na peneira mais uma vez para tirar todos os gruminhos e a massa ficar mais leve também. Então você peneira um pouquinho de farinha e depois coloca um pouquinho do leite e vai misturando até ficar uma massa bem homogênea e misturar tudo muito bem. E depois você acrescenta uma colher de sopa de fermento em pó químico, aquele fermento para bolo. E você vai pegar uma forma. Eu costumo forrar o fundo das minhas formas com papel toalha ou papel manteiga, tá? Não unto as laterais. E pode ser qualquer formato de forma, porque depois a gente vai esfarelar esse bolo. Então não tem necessidade de. Pode fazer na forma redonda, quadrada, retangular, na forma que você quiser. E leva pro forno, né, por 30 minutinhos ou até sua casa ficar cheirando a bolo. E agora nós vamos fazer a massa de chocolate. Aí eu vou fazer uma receita e meia, porque eu ia precisar fazer um bolo para uma cliente, né? Então, e era massa de chocolate também. Então, aproveitei e resolvi fazer, né, uma receita e meia da massa de chocolate para me poder tá fazendo o bolo da cliente e o bolo para os bolos de pote. Mas a receita é a mesma. Você coloca 6 ovos inteiros com uma xícara de chá de açúcar e bate na batedeira por 10 minutos. Depois a gente vai pegar uma vasilhinha de novo e vai colocar 2 xícaras de chá de farinha de trigo. Eu tô colocando mais aí porque eu tô fazendo uma receita e meia, tá? Mas a receita que eu tô passando é para vocês fazerem uma receita só, que é pro bolo de pote.
Então, vão ser 2 xícaras de farinha de trigo. E a gente vai misturar nessa farinha de trigo o chocolate em pó. O chocolate que eu uso é o chocolate 33%. Ele é um chocolate bem gostoso, ele fica com gosto de chocolate bem presente. Se você quiser, pode usar o 50%, que aí ele vai ficar um pouco mais forte. E você vai colocar 50 gramas de chocolate 33% ou 50% nessa massa aí. 50 gramas não, gente. 100 gramas, desculpa. 50 gramas é se você for fazer meia receita. Para uma receita, é 100 gramas de chocolate em pó, 33%. É o que eu tô usando. Aí você coloca e mistura aí e depois reserva, tá? Essa mistura. Depois a gente vai também reservar uma xícara de chá de leite também. Aí nessa misturinha da farinha com chocolate, eu não vou colocar o amido de milho, tá? Eu não vejo a necessidade porque já tem o chocolate. Eu só coloco o amido de milho na minha massa branca. Na massa de chocolate eu não coloco. Mas se você colocar, pode colocar também. Mas como eu falei, pra mim eu não vejo necessidade, então eu não coloco. E aí depois você vai separar no copo medidor uma xícara de chá de leite, tá? E reserva isso até a mistura da batedeira ficar pronta. Aí depois de você misturar toda a farinha com leite e colocar o fermento, vamos passar para a nossa forma. Aí eu tô fazendo essa forma maior é um bolo de aniversário que eu vou fazer. E eu também forrei, eu já tinha assado a massa branca nela. E eu forrei com papel toalha, tá? Pode forrar com papel manteiga também. E essa menorzinha, eu vou colocar o restante da massa, que vai ser para me esfarelar e fazer o bolo de pote. E depois você leva para assar também, né, no forno pré-aquecido, a 180 graus, por 30 minutos, ou até sua casa inteira estiver cheirando a bolo de chocolate. Bom, agora vamos para os recheios dos nossos bolos. Eu vou fazer 3 tipos de recheio. O primeiro que eu vou mostrar para vocês é o recheio de brigadeiro de ninho. Aí na minha panela mexedora, eu vou fazer o recheio de ninho, tá? Quem não tem panela mexedora, faz na panela comum mesmo, mexe na mão mesmo, tá? Não tem problema nenhum. Eu vou colocar aí na minha panela mexedora, então, 2 caixinhas de leite condensado, 4 colheres de sopa de leite em pó. Para cada receita, 2 colheres de leite em pó que você coloca. Então, como eu tô fazendo 2 receitas, eu vou colocar 4 colheres, ok? E 2 caixinhas de creme de leite. Gente, no outro vídeo eu falei que eu não tava usando o Italac mais, o leite condensado Italac, porque ele não tava deixando os meus recheios numa textura legal. Mas quando eu fui comprar os ingredientes, eu não achei o leite condensado Tirol, que é o que eu tava usando. Só tinha o Italac e o Italac ainda tava na promoção. Então eu dei mais uma chance pro Italac e trouxe ele. E, pra minha surpresa, os recheios ficaram maravilhosos. Então eu acho que aquela vez eu peguei um lote ruim, né? Não tive sorte e peguei um lote ruim, porque meus recheios ficaram todos horríveis. Mas que bom que dessa vez deu tudo certo, porque eu prefiro o Italac. Bom, aí você primeiro vai misturar o leite condensado com o leite em pó, mistura bem, tá? Para ele ficar bem homogêneo, bem misturadinho, para não criar aquelas pelotinhas, sabe? E ficar um recheio bem lisinho. Aí depois que você misturar aí, você coloca as 2 caixinhas de creme de leite e leva pro fogo médio para baixo, tá? Até dar o ponto de recheio.
Bom, depois que o meu recheio de ninho ficou pronto, né, eu retirei, coloquei num recipiente e coloquei um plástico filme por cima em contato para ele poder esfriar. Eu só esqueci de mostrar aí para vocês. Depois, né, não precisa lavar a panela de novo, porque o outro recheio que a gente vai fazer é um recheio branco também, que é o nosso recheio de beijinho, recheio de coco. Então, na panela mexedora também eu vou colocar 2 caixinhas do leite condensado, porque eu vou fazer 2 receitas também, tá? E vou colocar também 2 pacotinhos de coco ralado. Eu coloquei 2 de 50 gramas cada um, então vai ser 100 gramas de coco ralado. Eu comprei 2 de 50 gramas porque não tinha também no pacote de 100 gramas, então eu acabei trazendo de 50 gramas. Mas aí você coloca 2 caixinhas de leite condensado, 2 de creme de leite e 100 gramas de coco ralado. E leva para o fogo também, médio para baixo, né? Até ele pegar a consistência de recheio, ficar bem cremosinho, desgrudando do fundo da panela. E depois de pronto, você retira, passa para um recipiente, coloca o plástico filme em contato sempre para não criar película, né, que o leite forma, e deixa esfriar. É em temperatura ambiente mesmo, tá? Quando ele tiver morninho para frio, é que você coloca na geladeira, se você não for usar no mesmo dia. Se for usar no mesmo dia, nem precisa colocar na geladeira. Deixa esfriando em temperatura ambiente mesmo. E por último, vamos fazer o recheio de brigadeiro tradicional. Aí eu já vou fazer esse recheio na panela normal mesmo, porque a minha panela mexedora, né, tava fazendo o recheio de beijinho. E para acelerar o processo, eu mexi, né, a outra panela com o recheio de brigadeiro. E é o mesmo processo, tá? 2 caixinhas de leite condensado, 2 de creme de leite. E antes de acrescentar o creme de leite, né, eu vou fazer que nem eu fiz no do leite ninho. Eu vou colocar primeiro as 2 caixinhas de leite condensado e vou colocar 4 colheres de sopa de chocolate em pó, 33%, que é o que eu tô usando, mas pode ser os 50% também. E vou misturar antes, né, com o leite condensado para não criar nenhum gruminho, nenhuma pelotinha, e só depois é que eu vou colocar as 2 caixinhas de creme de leite e fazer aquele mesmo procedimento. Levar no fogo baixo para médio, mexendo sem parar, até dar o ponto de recheio, que é quando desgruda da panela e ele fica bem grossinho. E depois de tudo pronto, recheios, bolos, nós vamos para a montagem dos nossos bolos de pote. Para facilitar, né, a minha vida, eu coloquei os recheios em sacos de confeitar. Mas se você não tem saco de confeitar, pode colocar com a colher também. Só que o saco de confeitar, ele ajuda, né, a colocar o recheio melhor. Aí eu já esfarelei o meu bolo de chocolate. Eu não mostrei esfarelando, mas depois de assado e frio, você desenforma e esfarela todo o bolo. E esfarelei também a minha massa branca. Você viu que linda que fica essa massa? Aí eu tenho uma caldinha feita com mistura láctea de leite condensado, tá? Não é o leite condensado, é aquelas misturas láctea e água. Eu uso essas misturas para fazer caldinha. É uma economia, né? Porque ela é mais em conta e também, né, fica melhor para fazer a caldinha. E os potes que eu tô usando são esses daí, que vem 25 unidades de 250 ml. Aí eu tenho 13 unidades, porque eu já havia feito, né, 12 unidades na semana passada e me sobraram 13 unidades, que eu vou usar agora. Potes de 250 ml, tá bom? Então, vamos começar nosso processo de montagem, que é muito simples e muito fácil de fazer. Primeiro, eu vou montar os de massa de chocolate. Eu vou montar aí os de brigadeiro, sabor brigadeiro. Então, como que eu faço? Eu monto dessa seguinte forma. Eu coloco uma camada de bolo. Tem gente que gosta de colocar primeiro uma camada de recheio para depois vir com o bolo. Eu me adaptei dessa forma e eu acho que fica melhor dessa forma
né, na minha opinião. Mas se você gosta de fazer colocando o recheio primeiro, não tem problema nenhum, faz de acordo com o que você achar melhor. Eu faço dessa forma, se você quiser fazer dessa forma também, né, fique à vontade. Então, eu coloquei uma camada de bolo, depois eu vim com um pouco de caldinha, molha bem, e venho agora com o recheio de brigadeiro. E aí, né, para me acertar bem esse recheio de brigadeiro, eu vou pegar uma colher e vou dar só uma espalhadinha a mais, né, para acertar bem, né, o recheio aí no pote, pra gente vir com as outras camadas. Mas não tem segredo nenhum. Nós vamos fazendo assim, intercalando massa de bolo e recheio. Agora eu vou vir com mais uma camada de bolo, mais uma camadinha do bolo de chocolate. Esse bolo fica muito fofinho e muito saboroso, tá? Podem fazer sem medo, que é uma massa muito boa. E essa massa é a mesma que eu uso para os bolos de aniversário. Eu só não uso essa massa para os caseirinhos, tá? Mas para bolo de pote e bolo de aniversário, eu uso essa massa sim e dá super certo. Os clientes amam os bolos de pote, fica muito saboroso, fica bem recheado e bem molhadinho também. Então, você coloca aí mais uma camadinha, vem, molha, né, com a caldinha que você fez com a mistura láctea e água. Molha bem, né, esse bolo. Uma dica também, se você quiser, para molhar o bolo de chocolate, você pode fazer uma caldinha de chocolate. Você mistura a mistura láctea com água e um pouco de chocolate em pó. E aí fica uma caldinha de chocolate para você molhar o bolinho de chocolate. Mas eu faço a mesma calda para todos os bolos, tá? E fica muito bom também. E aí você espalha, né? Colocou mais uma camada de recheio de brigadeiro, dá uma espalhadinha aí com a colher para acertar bem e pegar todos os cantinhos. E depois eu vou fazer a limpeza aí do meu pote, porque acaba sujando, né, as beiradinhas. Então, eu vou pegar um pedaço de papel toalha, pode ser aqueles paninhos que você compra, que vem em rolo também, que eu esqueci o nome agora, mas aí eu tô utilizando papel toalha e vou limpando aí a beiradinha por dentro do meu pote, aonde sujou que eu não quero que apareça, tá? Para sempre entregar um trabalho impecável para o seu cliente. Seja caprichosa, tá? Entregue algo bem caprichado para o seu cliente ver que você faz com amor, com carinho e com dedicação. E para finalizar, como é um bolo de pote de brigadeiro, eu finalizo com granulados de chocolate. E depois você tampa e tá pronto para ir para a geladeira e fazer sua venda. Olha só como é que ele fica, né, montadinho. Muito bem recheado e muito bonitinho, né? E agora é só tampar e reservar para montar os outros. E os outros vão ser montados da mesma forma. E agora eu vou fazer um bolo de pote de prestígio. Aí eu tenho o meu recheio de beijinho, né? Ou meu recheio de coco, né? Como vocês queiram falar. Bem na hora aí apareceu um mosquito, relevem, né? Porque olha, tava fazendo bastante calor aqui na minha cidade, então aparecem essas moscas aí nojentas. Mas relevem, tá, gente? Finge que vocês não viram, por favor. Bom, e aí você coloca uma camada bem generosa desse beijinho, né? Desse recheio de coco, como vocês queiram chamar. Espalha com a colher mesmo, porque ele ficou bem consistente. E também para mostrar que é possível sim espalhar com a colher o recheio
se você não tiver o saco de confeitar. E aí coloca mais uma camada do bolo de chocolate, faz uma camadinha aí bem generosa de bolinho, molha com a caldinha novamente e vamos finalizar com o brigadeiro tradicional, né, por cima e polvilhar coco ralado. E assim a gente faz o nosso bolo de pote de prestígio. E agora a gente vai montar um bolo choconinho, né? Me sobrou ainda bolo de chocolate, mas já tinha acabado o recheio de brigadeiro, então eu tinha o recheio de ninho e resolvi fazer o choconinho, que é a massa de chocolate com recheio de ninho. Então eu coloco uma camadinha do bolo, molho com a nossa caldinha e venho com o recheio de ninho. Uma camada bem generosa do recheio de ninho. Olha como ficou cremoso. Ficou muito bonito também esse recheio aí. E o principal, muito gostoso. Então, vamos fazer o bolo de pote choconinho, que é camada de bolo de chocolate com camadas de recheio de ninho. Bom, agora vamos fazer os bolos com a massa branca. Primeiro eu vou fazer os bolos de pote de ninho. A mesma coisa, tá, gente? Uma camada de bolo, molha bem com a caldinha, vem com o recheio de ninho, mais uma camada de bolo, molha com a caldinha, recheio de ninho e finaliza com a limpeza e polvilha leite ninho por cima. E vamos fazer assim com todos os recheios de ninho.
Bom, gente, como eu tinha feito um bolo para uma cliente com recheio de abacaxi e tinha sobrado recheio de abacaxi, resolvi fazer bolo de pote também do sabor abacaxi. Então, aí eu coloquei uma camada de bolo, molhei com a caldinha e vim aí com o meu recheio de abacaxi, que esse recheio é maravilhoso. Gente, infelizmente meu celular parou de filmar bem nesse momento, mas eu finalizei todos os bolos, me renderam 13 bolos de pote. Eu só estou com esses aí mostrando pra vocês, porque a minha sogra passou aqui e já comprou 4 bolos, né, e já tinha levado. Então eu tô mostrando um por um como que eles ficaram, né, esse é o de brigadeiro, o de prestígio. Olha que lindo, ficou bem recheado, né? O choconinho também ficaram todos perfeitos, tá? E o preço, né, para você vender, eu vendo aqui na minha cidade por R$ 9,00 a unidade. E eu gosto de fazer uma promoçãozinha. Então, eu vendo a R$ 9,00 a unidade ou 3 por 25. E aí você faz a precificação correta e vê por quanto você pode vender aí na sua cidade. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se não é inscrito, não se esquece, já se inscreve no canal, deixa seu like, comenta aí o que você achou, né, desses bolos. Compartilha com todo mundo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!